pecado é como a pessoa lutar contra uma enfermidade, né? Ela tem que se Uhum. posicionar, tem que seguir as orientações, né, do doutor, e o Espírito Santo é aquele que nos, né, nos dirige para poder vencer, né, a questão que não estamos conseguindo vencer. O Espírito Santo trazia a minha lembrança aqui, Malaquias 3,18, que diz: Uhum. então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? As lamentações não foram suficientes para Sim. chamar a atenção de Deus. Você vê lá em outro cenário, Obed-edom, né, com a casa preparada, em tão pouco Uhum. tempo, 3 meses, Deus vai e prospera a casa dele, abençoa ele. Então, acontece dentro do contexto, né, dentro da igreja, pessoas que chegam e disparam em pouco tempo, porque se abriram o coração para Deus, se entregaram, começam a viver, né, os Uhum. mandamentos de Deus de uma forma mais intensa e tem uma compreensão de reter, guardar e praticar. Olá, amigos! Mais um podcast começando. Que bom que você está aqui. Vamos não só conhecer ao Senhor, mas Ele nos orienta a prosseguir em conhecê-lo. Ele quer te levar a um nível mais profundo na sua presença. Ele quer se revelar a cada um de nós. E se você está aqui, é sinal que você também deseja isso, conhecer ao Senhor. Está aqui se esforçando, dedicando o seu tempo e de fato, analisando as Escrituras, cada versículo, cada entendimento e buscando aplicar no seu dia a dia. Esse é o caminho correto que sempre falamos aqui no podcast bíblico. Que bom que você está aqui, já prepare a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 7 é o capítulo que vamos estudar no dia de hoje. Olha só, ele é uma continuação do capítulo 6 e veremos aqui muitos assuntos. Olha só, Samuel exorta ao arrependimento, os filisteus são vencidos e aqui veremos 17 versículos para a gente poder mergulhar e vai ser uma grande bênção. E além de você de casa, que sempre nos acompanha de segunda a sexta-feira e também através das playlists que nós colocamos lá no nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, te convido a conhecer. Aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia, não vou fazer esse estudo sozinha, mas é claro, eu trouxe aqui 2 queridos amigos que vão compartilhar aquilo que Deus falou ao coração deles e começo apresentando o pastor Flávio. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Uma alegria muito grande. Irmã Júlia está aqui novamente. Eu agradeço a oportunidade. Espero contribuir esse podcast em nome do Senhor Jesus. Amém, que assim seja, tenho certeza, vai ser uma grande bênção, não só para nós, mas para você aí de casa, vai abençoar todas as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quem está conosco também aqui nos estúdios é o pastor Leandro, veio lá de Rio Comprido para trazer uma bênção para nós. Pastor, muito obrigado pelo senhor ter vindo e seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, dona Júlia, olá, pastor Flávio, olá, amigos do canal CJC. Mais uma vez nós estamos juntos e eu acredito que vai ser uma bênção, né? A gente tem estudado aqui a palavra e Deus tem se revelado aqui de uma forma grandiosa. Eu espero mais uma vez, né, que isso aconteça aqui no nosso meio e que você seja muito abençoado. Amém, que assim seja. Pastor Leandro, já aproveitando, vou pedir aquela bênção ao Senhor, porque nós gostamos de ensinar isso aqui para Amém. você fazer no seu devocional, no seu momento com Deus. Não só sair abrindo a Bíblia e lendo aleatoriamente, mas que você sempre convide o Espírito Santo, deixe ele dirigir os seus passos, te dirigir na sua leitura. Ele vai falar com liberdade, vai falar no seu coração, testificar, você vai ter certeza que é o Espírito de Deus falando com você. Mas precisamos convidá-lo. Pastor Leandro, traz essa bênção pra gente hoje, pode ser? Com certeza. Amém. Vamos lá. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço ao Senhor que nesse momento, meu Deus, do estudo da Tua Palavra, meu Deus, que o Senhor possa se revelar a cada um de nós. Meu Deus, que tudo aquilo que for mencionado, citado aqui nesse dia, meu Deus, que seja para engrandecimento, para louvor do Teu santo nome. Abra os olhos do nosso entendimento, fala ao nosso coração. Mostra-te, ó Deus, revela-te a cada um de nós, é o que eu te peço e desde já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada, pastor Leandro. E agora a gente pode começar, depois da oração, depois do Espírito Santo convidado, a gente dá início a esse estudo. Então vamos agora para o versículo 1 do capítulo 7 de 1 Samuel. Vamos ler aqui e vai dizer assim: Então vieram os homens de
Kiriat-Jearim, e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Só relembrando aqui um contexto geral, para a gente poder entender aqui já a conclusão de uma história. No capítulo 4, o povo de Deus, sem orientação divina, levou a arca para o campo de batalha. E ali a arca foi levada para a terra dos filisteus. E ali causou grandes aflições. E aí os filisteus, eles devolveram a arca. E aqui a gente vê, inclusive no final do capítulo 6, a gente viu que quando a arca foi devolvida, tiveram ali pessoas que abriram a arca, olharam para o interior dela e também receberam ali parte do juízo de Deus. Porque Deus não deu essa orientação em momento algum. Ele não queria que ninguém visse o interior da arca. E aqui no capítulo 7 a gente viu que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. É isso mesmo, pastor Leandro? O senhor estava comentando com a gente um pouquinho sobre isso, porque chama atenção, 20 anos e o povo estava lamentando, toda a casa de Israel lamentava. Olha isso. É isso aí, dona Júlia. Isso aqui é interessante, porque não tem como a gente falar do capítulo 7 sem mencionar, né, o capítulo 6, só um pedacinho do capítulo 6, porque no capítulo 6 nós vamos ter, né, quando a arca é levada, né, ela é levada, ela fica na casa de Abinadab, depois ela é levada para a casa de Abinadab, mas depois é levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, a Bíblia diz que a arca esteve 3 meses na casa dele e ele prosperou. E esteve 20 anos na casa de Abinadab, consagraram seu filho e etc. E não houve essa manifestação. Não houve essa... registro, né? Não tem registro, exatamente. A Bíblia não descreve essa manifestação. E o que me chama a atenção é exatamente isso. Porque nós estamos naquele período onde Israel sofre uma decadência espiritual, a gente vê perdas de batalhas, a gente sabe que a arca representa a presença de Deus, a glória de Deus, e os sacerdotes e os levitas levavam ela à frente da batalha. Então eles perderam a batalha porque primeiramente eles estavam indo sozinhos, na verdade. Sim. Levavam a arca, mas estavam sozinhos. Era quase um amuleto para eles, exatamente. Né? Sem essa orientação da parte de Deus, eles levam e aí a arca é levada para a terra dos filisteus. Mas não, como foi mencionado, a gente já comentou em outro programa, não esquecendo que Deus, ele se manifesta, ele tem o seu poder, entendeu? Não se manifestou na batalha porque o povo estava em pecado. Mas aqui a gente vê essa manifestação da parte de Deus. E, dona Júlia, eu lembrei de um texto que está aqui, ó, em João capítulo 14, versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, é exatamente o que aconteceu. Essa manifestação de Deus, né, quando a arca foi levada para a casa de Obed-Edom. Deus se manifesta, Deus traz a sua glória novamente, entendeu? Mas mostrando que ele é com aqueles que o buscam, com aqueles que o amam, com aqueles que obedecem os seus mandamentos, mas que ele não se manifesta com aqueles que o rejeitam. Exato, pastor. E uma reflexão interessante para nós é que, de repente, esse seja o seu caso, de você estar na igreja há uns 20 anos. Não, mas fulano chegou agora, está 3 meses, já recebeu uma bênção. Exatamente. Mas cuidado, para você não estar andando pelo caminho de religiosidade e estar apenas frequentando aquele ambiente, mas o seu coração ainda não foi transformado, não foi convertido ao Senhor totalmente. Então, cuidado, porque senão você vai ficar 20 anos e nada vai mudar. Que você mude de fato a sua vida, se arrependa, porque é isso que a gente vai ver. Pastor Flávio, logo no início, o texto que já lemos, né, antes de falar sobre o concerto
que Samuel, dirigido por Deus, vai falar ao povo, nós vemos que o povo se lamentava. Podemos ver que já é o início de um arrependimento, é o início de querer mudar. Mas muitos estão só lamentando o estado espiritual, mas ainda não tomaram, de fato, uma atitude, uma decisão, não foram radicais contra o pecado, não estão só lamentando, mas não tomaram uma atitude ainda para que haja transformação. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, pastor Flávio? Sim, né? O pecado é como a pessoa lutar contra uma enfermidade, né? Ela tem que se posicionar, tem que seguir as orientações, né, do doutor, e o Espírito Santo é aquele que nos, né, nos dirige para poder vencer, né, a questão que não estamos conseguindo vencer. O Espírito Santo trazia a minha lembrança aqui, Malaquias 3,18, que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? As lamentações não foram suficientes para chamar a atenção de Deus. Você vê lá em outro cenário, Obed-edom, né, com a casa preparada, em tão pouco tempo, 3 meses, Deus vai e prospera a casa dele, abençoa ele. Então, acontece dentro do contexto, né, dentro da igreja, pessoas que chegam e disparam em pouco tempo, porque se abriram o coração para Deus, se entregaram, começam a viver, né, os mandamentos de Deus de uma forma mais intensa e tem uma compreensão de reter, guardar e praticar. Exato. E outros, né, algumas coisas retêm, outros, né, às vezes retém alguma coisa, Aí fecha o pratica, coração, né? e isso, às vezes fecha alguma coisa, às vezes não concorda com alguma coisa, mas Deus, ele quer, né, que essa pessoa também, ela tenha resultados. Então, mostra aqui 2 cenários diferentes, como o pastor Leandro ele ressaltou, a questão, né, que ficou 20 anos e 3 meses na casa de Obed-edom, a arca fez uma diferença tão grande. Mas não era a mesma arca? Não era o mesmo Deus? Mas por que aconteceu diferente? Não é a mesma semente? Jesus não foi contar isso? A parábola do semeador é a mesma semente, mas cada solo respondeu de uma maneira diferente. Que o seu coração seja o solo onde frutifica. Seja a casa onde em apenas 3 meses o seu coração aberto já pode ver ali e contemplar a manifestação da glória de Deus, né? Para você não ficar 20 anos numa mesmice, coração fechado, a vida não anda, a vida não muda. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos provocar também essa transformação, fazer do nosso coração um lugar propício para a presença de Deus. Aí no versículo 3 até o 4, a gente vai ver assim, olha só. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso, preparar o vosso coração, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Então a gente vê aqui, pastor Leandro, uma atitude que esse povo toma, não só um estado agora de lamentação, mas depois da palavra que veio de encontro, veio para chocar, a gente vê que esse ambiente propício para a manifestação da presença de Deus tem que ser feita ali uma limpeza, tem que tirar todos os ídolos, tirar toda a sujeira. E como que isso se aplica a nós, assim, no cotidiano, de forma prática? Então, dona Júlia, é uma decisão, né? Nós vivemos, né, tendo que tomar decisões todos os dias. O evangelista, né, vamos colocar assim, né, o profeta, vamos colocar João Batista, não, o profeta João Batista, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Aqui, antes da restauração, precisava-se haver esse arrependimento. Então, nós, todos os dias, nós temos aí escolhas a fazermos. Nós precisamos decidir o que nós vamos fazer, entendeu? Então, se eu quero a presença de Deus, então eu tenho que decidir tirar determinadas coisas da minha vida. Eu preciso decidir não só ídolos, né? A gente está falando aqui de ídolos, de imagens, mas daquilo que não tem uma imagem. Entendeu? Outro dia eu falava com o povo na nossa igreja muitos pecados de estimação exatamente, também, né? E falava que Mamon, se você for tentar procurar até mesmo em estudos a imagem de Mamon, você não terá. Por quê? Porque Mamon não tem uma imagem.
Mamon como, o pessoal, o Deus das riquezas e aquela coisa toda, ele não tem uma imagem. Ou seja, existem ídolos que não têm imagem. Sim. Então, tem pessoas que criam, como a senhora já comentou, ídolos dentro dela, ou coisas que elas decidem não tirar. Por exemplo, uma mágoa de alguém fez mal, ou ela já vem com uma, vamos dizer assim, com um pré-conceito a respeito de algo. Ela está dentro da igreja, mas ela diz assim, olha, eu penso dessa forma, ninguém vai tirar isso do meu coração. É o Deus do eu também, né? O egoísmo. Exatamente. E isso atrapalha e impede Deus de se manifestar. Ou seja, então, é o exemplo, né, que a gente está destacando bastante de Obed-Edom e de Abinadab. Ou seja, 20 anos sem Deus falar absolutamente nada. 20 anos sem Deus se manifestar. E 3 meses Deus prosperando, né? E eu falo até que essa prosperidade é aquilo que deu certo, tudo dava certo na casa de Obed-Edom. Ou seja, pode ser que existia alguém que estava enfermo, foi curado. Pode ser que existia alguém que estava com problema no casamento e o casamento foi restaurado. Tudo. Todas as áreas. Exatamente, todas as áreas. Tudo porque eles decidiram, né, servir a um Deus só. Tudo porque eles decidiram a fazer a vontade de Deus. Diferentemente antes da exortação de Samuel. Samuel está dizendo para o povo, vocês têm que fazer dessa maneira. Fazendo desse jeito, aí sim Deus vai se manifestar. Sim, perfeito. Porque se a gente for parar para pensar, a gente muitas vezes quer que Deus mude as circunstâncias, mas eu não quero mudar o meu coração. Pastor Flávio, isso é muito sério, porque muitas pessoas querem viver a transformação sem fazer certas renúncias. E a conta assim não vai fechar, não é verdade? Com certeza. Eu trago até um exemplo do Salmo 51, versículo 10. Né? Claro que está um pouco à frente, vamos falar, não chegou ainda, né, no estudo, nessa parte, na questão do rei Davi, mas quando ele comete aquele pecado com Batseba, ele diz, né, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, você vê que desse período, desse tempo aqui de Samuel, quando, né, ele estava como juiz, você vê que o arrependimento não estava agregado a esse povo. Eles não se arrependiam por completo. Eles eram, né, parcialmente, eles se arrependiam de uma maneira... Eles tinham lamentações, como o próprio texto declara. Verdade. Então, você vai ver uma qualidade, uma característica em Davi que você não vê até mesmo no primeiro rei de Israel, em Saul. Ele se arrependia. E nós temos que ter um coração assim, que se arrepende, né? Um coração que é moldado. Poxa, a palavra falou comigo, eu vou praticar, eu vou, né, seguir essas orientações porque é bom para mim, né? Lembra daquele remedinho que a doutora passou um dia para a senhora, que era amargo? Mas foi algo que funcionou. Às vezes você vai participar, pastor Leandro, de uma reunião, você vai ouvir, poxa, por que eu estou ouvindo isso? Mas lá na frente, Deus tem presciência, Deus sabe o que vai acontecer quando nós saímos daqui. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos. Então, quando nós ouvimos uma palavra, ainda, né, que aos nossos olhos, por que eu estou ouvindo isso? Por que eu estou ouvindo uma palavra de fornicação? Não estou fornicando. Deus é o Pai que chega na frente, que Ele avisa os filhos dele, que Ele orienta pelo Espírito Santo para que a pessoa não caia, né? É lâmpada para os pés, ou seja, para o agora. Essa palavra pode te servir para aquele momento, mas também é luz para o caminho. De repente, você vai precisar daqui a 10 anos. Por isso, guarde a palavra, guarde no seu coração. Eu falo aqui do caderno, é um memorial de você registrar tudo que Deus fala. É um livro cheio de respostas que você vai ter para quando chegar a dificuldade, as perguntas, os questionamentos, você ter ali o gabarito, porque na palavra você já encontrou aquilo e registrou o que Deus falou com você, aquele ensinamento. E quando falamos de pecado, de renúncia, a gente tem que ser radical com o pecado. Então, se Deus tocou o seu coração, desfaz aquela amizade, desfaz aquele vício, para de frequentar aquele ambiente, para de assistir tal coisa, para de ouvir tal pessoa. Eu não sei o que Deus está falando contigo no teu coração, mas esteja sensível, mas não só fique lamentando, mas que quando Deus falar, você ouça e obedeça, porque é assim que acontece transformação. Se você só ouvir e se lamentar e ficar por isso mesmo, nada vai mudar, 20 anos vão se passar e nada aconteceu. Aí aqui no versículo 5 e 6, aliás,
Sim, no versículo 5 e 6 diz: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Nós vemos aqui começando, digamos assim, um avivamento para aquele povo, uma mudança de comportamento, de mentalidade, uma mudança por completo. Mas nós vemos qual que foi a sementinha, o princípio de tudo, o arrependimento. A gente sempre vai bater nessa tecla aqui, porque é isso que vai transformar as nossas vidas. E aí no versículo 7 ao 17 nós vemos os filisteus sendo vencidos. Lembra que a gente falou aqui do combo, que é desde o 4 até o 7, e parece que tá tudo dando errado, o povo não estava em comunhão com Deus, a arca foi levada, a glória se perdeu. Mas agora a arca foi recuperada, a glória voltou para Israel, o povo voltou à sua aliança, ao seu concerto para com Deus, e a gente vai ver agora os filisteus perdendo a batalha. Versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Porque pensaram, né? Lembravam, era recente ainda na memória deles. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro, aqui vai contar que ele fez um sacrifício, que a presença de Deus se manifestou, trovejou, e ali vai contar no versículo 11, e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, pastor Leandro, a gente vê agora uma mudança nesse povo, porque eles voltam a confiar no Senhor, se acertaram, e aquele mesmo povo que antes se levantou e os derrotou, agora está se levantando mais uma vez, mas a diferença é que Deus está com ele. Isso mostra, pastor, que não é o tamanho do inimigo, não é verdade? É como está a nossa comunhão com Deus. Exatamente, dona Júlia. E aí mostra até mesmo, para aqueles que estão nos assistindo, que talvez aquilo em que em algum momento essa pessoa ela não conseguiu obter vitória, porque ela não tinha a presença de Deus, ela não tinha a glória de Deus com ela. Quando ela vai até a Deus, ela entende que durante todo aquele tempo ela estava fazendo de maneira errada, sem Deus, sem a presença de Deus, aquele mesmo problema, aquela mesma luta, ela consegue vencer. Aquilo que lá atrás ela não conseguiu vencer, ela consegue vencer agora porque ela tem Deus ao seu lado, entendeu? Como a senhora falou, não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade, mas ela agora consegue vencer porque ela tem o Senhor ao seu lado. Mas lembrando que antes disso tudo tem que se haver arrependimento. Sim. Tem que se haver arrependimento. Se a senhora me permite, Claro. Provérbios 28, versículo 13, nós conhecemos bastante, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Foi o que o povo teve, recebeu de Deus a misericórdia, e com a misericórdia receberam a vitória, né? Aquele povo que tanto afligia, eles foram lá e venceram. Exatamente, pastor. E algo que me chama a atenção também é o fato de, assim que o povo se acerta com Deus, assim que o povo se volta, Exatamente. se arrepende, os filisteus se voltam, os inimigos se levantam mais uma vez. Ou seja, pastor Flávio, a gente não pode esperar que depois de tomar uma decisão, de se acertar com Deus, firmar essa aliança de fato, que o inimigo vai ficar quietinho. Não, ele vai querer contra-atacar. E sim, contra-atacar, não digo nem atacar. Por quê? O fato de você se acertar com Cristo, caminhar debaixo da luz, já incomoda as trevas, já é um ataque para as trevas. Então, quando você se acerta, pastor Flávio, o inimigo vai querer se levantar e contra-atacar, mas aí a pessoa está firme com Deus. Com certeza. Eu costumo, né, até ilustrar na igreja que a presença de Deus é como se fosse uma grande fogueira, né? O escoteiro, né, quando acampa, né, ele faz aquela fogueira, não é somente para se aquecer, mas também para espantar os bichos, né, de grande porte, de medo do fogo. O fogo de Deus, o mal não quer assunto com aquele que está revestido de poder. Então é importante buscarmos a presença de Deus, estarmos em constante comunhão. Não quer dizer que não vão passar por aflições. Aflições todos nós passamos.
Mas uma pessoa que ela está posicionada em Deus, essa pessoa não. Assim como Deus me ajudou lá atrás, Ele vai me ajudar agora. Ela tem uma palavra, ela tem um posicionamento. Como está escrito lá no Salmo 119, verso 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Uhum. É aquela pessoa que está firme, convicta, que o mesmo Deus que mudou um cenário é o mesmo Deus que vai mudar outros cenários ainda em um ambiente de aflição. Né? Exato, exato. Sim, você quer concluir, Não, pastor? pode Desculpa. Não, tudo bem. A gente já vai encerrar esse capítulo, nosso tempo está corrido. Peço perdão aqui aos pastores, mas que você de casa possa continuar meditando nesse texto, porque tem muito conteúdo e muitas aplicações para nós. Mas para a gente poder encerrar com chave de ouro, 1 Samuel, capítulo 7, a gente vai agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que diz assim: Samuel exortou os israelitas a se voltarem inteiramente ao único Deus verdadeiro e servir somente a ele, abandonando os ídolos que havia no meio deles. Além disso, mostrou-lhes a necessidade de reconhecerem o seu pecado, a fim de alcançarem o perdão divino. Então, os israelitas decidiram abandonar os ídolos, confessar os seus pecados e servir somente ao Senhor. Após a conversão de Israel, os filisteus pelejaram novamente contra eles, mas dessa vez, com a intercessão de Samuel, o Senhor interveio, dando vitória aos israelitas sobre os inimigos. O Senhor Jesus ele ensinou que é impossível servir a dois senhores. Logo, quem deseja alcançar o favor divino deve livrar-se de toda a sujeira do pecado. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e também agradeço demais ao pastor Leandro. Veio trazer essa bênção pra gente. E, pastor, foi de fato maravilhoso poder recebê-lo, Senhor, mais uma vez. Passa pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está e os horários também. Fique à vontade. Muito obrigado, dona Júlia, aos amigos do canal CJC, pastor Flávio, foi um prazer estar aqui com os senhores nesse dia. E o nosso endereço é ali na rua Campos da Paz, número 204, no Rio Comprido, bem ao lado do Colégio Mendes Sá, no centro ali do Rio Comprido. As redes sociais @pr.leandro2704, @IIGD Rio Comprido. E no domingo, aquela busca maravilhosa do Espírito Santo, às 8 da manhã, depois às 17 horas e depois às 19 horas. Um grande abraço e até mais. Até mais, de fato, sim. Teremos mais oportunidades. E também agradeço ao pastor Flávio, uma bênção, pastor, te receber mais uma vez, o convite mais uma vez para sua esposa estar conosco. Tá bom, pastor? Fala pra gente o endereço de onde o senhor está, juntamente com ela, fazendo a obra de Deus, os horários e mídias sociais, se o senhor quiser, fica à vontade. Amém. Primeiro, eu quero agradecer, dona Júlia, pela oportunidade, aos amigos, né, que estão aqui conosco, pastor Leandro. Muito obrigado por essa oportunidade. O nosso endereço fica na Estrada Nível da Mota, esquina com o Largo da Família, Parque São José, Belfor Roxo, horário de domingo, 8 da manhã, 18 horas, louvor, adoração, aquela busca, né, pelo Espírito Santo, buscando a presença de Deus lá. Amém? Amém. Muito obrigado, um abraço para todos. Amém. Não deixe de congregar. É lá onde você vai ouvir essa palavra que confronta muitas vezes, mas traz o crescimento, arrependimento e transformação para você. Dever de casa, faça a leitura de 1 Samuel capítulo 8, faz aquela leitura prévia e volta aqui para o próximo podcast para a gente continuar estudando. Vou dar um spoiler aqui para vocês. O povo acabou de se arrepender, a gente viu, né? Não, vamos servir somente a um Deus, é o Senhor que governa por nós, que vai à frente na batalha. Mas no capítulo 8, já estão aqui falando, não, que Deus que nada, agora eu quero um rei que vai me governar. Muita atenção, esse povo inconstante representa nós, muitas das vezes, tá bom? Mas temos muitos ensinamentos e aplicações para o próximo podcast. Eu aguardo cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações.
Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!